Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, a doutrina da salvação. Capítulo 10, a glorificação. Amados, no tópico 2, a promessa de ser co-herdeiro com Cristo, foi tratado o seguinte assunto: de 3 aspectos da herança futura do crente. E hoje, no tópico 3, a promessa dos galardões. A vida tem sido comparada a uma escola preparatória, em que os crentes estão sendo preparados para suas tarefas e funções eternas. A Bíblia nos diz que aqueles que aproveitarem este período de tempo de treinamento para crescer em santificação serão promovidos e grandemente honrados no dia glorioso do julgamento dos crentes. Outros crentes, embora entrem no céu, perderão seus galardões por causa do seu modo negligente de viver. Tendo em vista que o julgamento virá, o crente precisa encarar cada escolha feita em sua vida como sendo eterna, tendo como resultado galardões ou perdas eternas. Paulo ensina claramente, lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 10 ao 12, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Também escreveu aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Mas entenda, esse julgamento dos crentes não é, de modo algum, como o julgamento dos pecadores. O julgamento dos pecadores será para condenação, tristeza, choro e ranger de dentes. O julgamento do crente será cercado de regozijo, assim como o dia da formatura de um estudante. Naquele dia, Deus se dirigirá a cada crente, elogiando e reconhecendo publicamente o trabalho que ele fez em prol do seu reino. De acordo com as suas obras aqui na terra, será confiada aos crentes tarefas e posições quando Deus os introduzirá numa nova vida de gozo. Mateus capítulo 25, versículo 21. Diz-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. O julgamento, amados, dos crentes, nada tem a ver com a salvação. Todo crente receberá algum louvor da parte de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz: e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Isso significa que Deus julgará todos os crentes. Não importa quão fiel ele seja, os crentes fiéis receberão muitos louvores. E os que forem negligentes no seu viver cristão receberão bem poucos louvores. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 15, diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O julgamento, pois, consistirá de recebimento ou perda de recompensa, entenda isso. Os galardões outorgados no céu serão eternos, não temporais. Estes galardões, amados, são comparados às coroas dos vencedores, conferida nos Jogos Olímpicos antigos. Aquelas coroas, porém, eram feitas de folhas, durava bem pouco tempo. No único dia de glória, eram entregues como galardão, após longo período de intenso treinamento, seguido de vitória. Contrastando isso, as coroas de Deus serão eternas, portanto, uma glória que nunca fenecerá. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Não é somente louvor e recompensa que os crentes receberão no céu. A alguns será confiado responsabilidades e cargos na hierarquia do céu, baseado na sua fidelidade na terra. Entenda, Cristo ensina que haverá uma diferença específica na soma de autoridade confiada aos seus servos no reino de Deus, ou no reino dos céus, tudo dependendo da sua fidelidade. Em Lucas, no capítulo 19, versículo 17 e 19, diz: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom,
Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. A este diz: terás autoridade sobre 5 cidades. Então, queridos, a Bíblia nos diz que Deus concederá galardões por muitas coisas. Um dos galardões mencionado refere-se à conquista de almas. A pessoa que ganha uma alma para o Senhor brilhará diante de Deus como uma estrela, e essa alma lhe será uma coroa de regozijo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20, diz: Pois, quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou a coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E também receberão seu galardão por terem resistido à tentação. Está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Por terem sofrido com paciência. Mateus 5, versículo 11 e 12. Qualquer ato de bondade receberá seu galardão. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Entenda, queridos, mesmo que seja uma coisa mínima, como dar um copo de água, como fala lá em Mateus 10, 42. Então, semelhantemente, a hospitalidade e os cuidados dos enfermos, dos necessitados e dos perseguidos também receberão seus galardões. Está lá em Mateus 25, do 34 ao 40. O emprego sábio de oportunidades é uma fonte importante de galardões, e a ociosidade resultará na perda de galardão. Assim, queridos, da mesma maneira, os que exercem o ministério têm a oportunidade de ganhar galardões, se forem fiéis e justos no seu desempenho. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 3 e 4, diz: Antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Paulo diz que o dinheiro que os filipenses contribuíram para o ministério dele era, na realidade, um depósito feito na conta deles no céu. Filipenses, no capítulo 4, versículo 17. Mais tarde, admoestou os crentes de Efésios a compartilhar com os pobres, a fim de acumularem para si sólido fundamento no céu, para o futuro. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 17 e 19. Então, é importante lembrarmos de que Deus olha a intenção do coração antes de olhar o ato. Fazer uma dessas coisas, ou até mesmo todas elas, não resultará nem mesmo no mínimo galardão, se os motivos do trabalho ou do ato não tiver sido bom, justo, correto e executado no temor de Cristo. Deus não precisa de ajuda, mas entenda isso, nem do dinheiro de pessoa alguma. Ele está apenas procurando manifestações de amor cristão por meio do crente. O verdadeiro motivo para fazer boas obras deve ser a fidelidade a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. A Bíblia considera o que se faz para Cristo por amor como sendo material, tipo ouro, prata e pedra preciosa, colocadas na fundação de um edifício. E para nós terminarmos nossa aula de hoje, as coisas feitas visando o proveito pessoal, agrado humano ou exaltação pessoal são comparadas a madeira, feno e palha. Um dia os materiais de construção de cada homem serão testados pelo fogo. Aquilo que foi feito para Cristo permanecerá. Aquilo que foi feito para o louvor do homem será consumido. Amém? Queridos, então nós terminamos o capítulo 12, né? Nós não vamos entrar no capítulo 13, que seria Pentateuco, porque nós temos alguns pedidos para nós voltarmos no capítulo 1 e falarmos sobre bibliologia, porque na nossa playlist está faltando esse material e algumas pessoas pediram para nós voltarmos, certinho? Então, na próxima aula, nós estaremos começando a falar sobre bibliologia. Se você gostou dessa aula, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida a respeito da glorificação e do princípio de salvação,
Vá lá nos comentários e deixe o seu questionamento que nós estaremos te respondendo, né? Não esquece também de fazer os seus comentários para ajudar no crescimento do canal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.